Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a estrutura da superfície terrestre. Hoje nós vamos abordar a parte mais interna. Hoje nós vamos abordar aí um pouco sobre um dos fenômenos que acontece aí na nossa superfície terrestre, como a ocorrência dos terremotos, né? E dando continuidade aí nesse conteúdo, nessa parte interna. Na nossa primeira aula, nós vimos as questões das rochas, nós aprendemos aí um pouco sobre a questão dos 3 tipos de rochas que nós temos e como elas são formadas. Agora nós vamos trabalhar sobre essa estrutura interna, como que a nossa superfície terrestre ela se formou, os nossos atuais continentes. Primeiro, turma, nós vamos começar falando sobre a deriva continental. Eu acredito que na primeira imagem, né, de introdução aí dessa aula, eu acredito que vocês devam ter prestado atenção naquela imagem que eu coloquei ali para vocês. Aquela imagem, por exemplo, ela representa um período da nossa superfície terrestre, né, bem há milhões e milhões de anos, quando todos os continentes, eles formavam apenas um único continente, que era o continente aí chamado de Pangeia. Mas o que foi a deriva continental? Sendo que primeiro, para que a gente possa compreender o que foi a deriva continental, primeiro nós temos que aprender aí sobre a Pangeia, né? A Pangeia, turma, ela foi o supercontinente, né? O único supercontinente que nós tivemos aí na superfície terrestre, como eu falei, há milhões e milhões de anos atrás, aonde todos os atuais continentes que nós temos na superfície terrestre, todos eles eram juntos, todos eles se encaixavam e que justamente formavam esse supercontinente que era a Pangeia. A Pangeia, turma, ela ficava no centro da Terra, tá? E em volta dela nós tínhamos o oceano. O oceano que antigamente recebia o nome de Pantalassa. Esse era o verdadeiro nome de todos os atuais oceanos que nós temos também na superfície terrestre. Bom, mas o que foi o processo da deriva continental? O processo da deriva continental, turma, ele foi aí proposto, né, e ele foi estudado por esse alemão chamado Alfred, aonde ele conseguiu constatar e aonde ele viu indícios de que a superfície terrestre, ela na verdade, ela não ficava parada. Ele viu aí indícios de que a superfície terrestre, turma, ela se movia, ela se movimentava e ela se deslocava na Terra. Então, ele começou a fazer aí, né, estudos, ele começou a verificar que essa pouca fragmentação que se tinha nessa época já era aí o suficiente para que pudesse ser comprovado essa movimentação da Pangeia, do atual continente que nós tínhamos naquela época. E com o passar dos anos, turma, com o passar dos tempos, essa movimentação, ela foi se tornando mais intensa, a ponto de que a Pangeia aí depois, né, acabou se tornando, né, acabou surgindo 2 novos continentes. Como eu coloquei aí para vocês, né? Segundo a deriva continental, a Pangeia teria se rompido vagarosamente, dividindo-se há aproximadamente 200 milhões de anos em 2 continentes denominados de Laurásia, que fica na parte do hemisfério norte, e de Gondwana, que fica justamente na parte do hemisfério sul. Já de antemão, eu digo para vocês que a parte do Brasil estava justamente na parte da Gondwana, aqui localizado na nossa parte sul. Claro que a partir disso, esse imenso bloco de rocha, né, esses continentes, eles começaram aí a se deslocar, né, eles começaram a se movimentar, e os oceanos, eles também acabaram sofrendo as suas divisões, né, também acabaram aí sendo divididos.
Mas como que eles foram divididos? Na verdade, eles foram separados por esses pedaços de terra, né? Por esses grandes blocos aí de terra, que no caso são os continentes. E que, na verdade, turma, o homem ele teve a necessidade de colocar um nome específico para cada um desses oceanos, tá? Por que que o homem fez isso? Porque como o homem ele sempre teve uma necessidade de se localizar na Terra, ele sempre teve uma necessidade de saber exatamente aonde ele estava localizado, então era extremamente importante que ele, né, classificasse esses oceanos com nomes completamente diferentes. Imaginem vocês atualmente você chegar para um colega, né? Não sei, para alguém que de repente você conhece que esteja viajando, não sei. E daí você chegar para essa pessoa e falar assim: olha, eu moro bem no litoral do oceano chamado de Pantalassa. Aí vamos supor que essa pessoa aí que você conhece, né? Esse teu amigo, alguém aí conhecido que esteja morando em outro país de repente, aí ele vai lá, vamos supor que ele esteja morando lá no Japão, um exemplo. Aí ele vai lá e fala assim pra você: olha, mas eu também moro no litoral do Oceano Pantalassa. E aí você vai se dizer assim: ué, mas se ele mora também no litoral desse oceano, por que eu não consigo encontrar ele, né? Ou então, como que eu faço para poder ir em direção a ele se o ponto de referência que ele está me dando é praticamente que o mesmo? Então, assim, por conta de questões de localização, é que o homem, ele aí acabou classificando os oceanos que nós temos hoje em dia com todas essas nomenclaturas que nós conhecemos. Vale lembrar que o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, tá bom? Por favor, não confundam isso, tá? O oceano que banha aqui o território brasileiro é justamente o Oceano Atlântico. Então, turma, a nossa superfície terrestre, ela começou a ser fragmentada depois que nós tivemos aí a formação da Laurásia e da Gondwana, né? Esses dois continentes, eles continuaram a se fragmentar muito mais, vocês vão ver em imagens daqui a pouco. E por conta disso, né, e devido a isso, ocorreu aí a teoria das placas tectônicas. Aí sim foi que se surgiu a existência dessa teoria das placas tectônicas. Eu vou falar sobre elas um pouco mais adiante. Não vou fazer a abordagem agora, tá? Mas aí, então, se surgiu aí, né, essa teoria das placas tectônicas. Aqui, turma, eu quis colocar aí para vocês o processo da deriva continental. Na primeira foto, da esquerda para a direita de vocês, eu tenho a Pangeia. Vocês podem reparar todos os continentes unidos. Na imagem do meio, né, na segunda imagem, nós temos aí a ocorrência da Laurásia e da Gondwana, quando já começa a ter aí, né, a fragmentação desse nosso supercontinente. E por último, nós temos aí praticamente que a atual formação do nosso mundo, né? Praticamente aí que eu falo é que nessa imagem, por exemplo, a parte da Eurásia, que no caso vai representar a Europa e a Ásia, porque é assim que geograficamente ela pode ser chamada, ela é um pouquinho mais para cima só, ela é um pouquinho mais ao norte do que no centro aí da Terra, como está aparecendo, tá? Mas como eu falei, essa imagem aí, ela é uma imagem que retrata como que a nossa atual superfície terrestre, ela foi se formando. Claro que todo esse processo, turma, ele levou milhões de anos, tá bom? Não foi uma coisa que aconteceu hoje pra, tipo, tá pronta amanhã. Não, claro que não. Levou aí um longo período, né? Milhões de anos foram necessários para que toda essa configuração que a gente tenha nos dias atuais realmente existisse. Aqui, ó, eu chamo a atenção de vocês de novo para a Pangeia, a posição aí dos continentes, né, naquela época aí da Pangeia.
Vocês podem reparar que a América do Sul, ó, ela era grudada na África, principalmente a parte do Brasil, né? Principalmente aí o nosso litoral, ele era completamente aí próximo, né, do continente africano. E vocês podem reparar em volta o nome de Pantalassa, que era justamente a Pangeia no centro da Terra e o oceano que recebia aí esse nome de Pantalassa. Inclusive, turma, mais assim para uma curiosidade, de repente, de vocês, o oceano é o mesmo, tá? A única coisa que mudou foi a nomenclatura, não mais se chama Pantalassa. Hoje nós temos aí outros nomes para os oceanos da superfície terrestre. E o que vai diferenciar um do outro? Eles vão ser diferenciados a partir de algumas características, como o relevo submarino, a biodiversidade existente no lugar e até mesmo a profundidade deles, tá? E até mesmo a quantidade de água que eles possuem. Existem oceanos que são muito mais profundos do que outros, né? Por exemplo, o Pacífico, ele é muito mais profundo do que o Oceano Atlântico. Então, isso daí, por exemplo, vai se levar em consideração a questão do relevo submarino. Mas é praticamente que a mesma coisa, tá? É o mesmo oceano. Aqui, turma, nessa imagem eu quis mostrar para vocês como que ficou da Pangeia para o atual formato da nossa superfície terrestre. Podem reparar aí, eu quis colocar essa imagem aí para que vocês pudessem compreender como que era antigamente para o que nós tínhamos aí nessa nossa atual configuração. Aqui, novamente, turma, é só para vocês verem aí esse mapa. Nós classificamos esse mapa de mapa mundi planisfério, porque ele vai dar uma visão geral da nossa superfície terrestre, com todos os continentes e com todos os oceanos, tá? E aí é o real retrato da nossa Terra, né? Da nossa superfície terrestre, do nosso espaço geográfico, aonde nós habitamos e aonde nós nos relacionamos, aonde nós convivemos. Agora nós vamos abordar a teoria das tectônicas de placas. Como nós já vimos a parte da deriva continental que ficou compreendida, né, com a fragmentação da Pangeia e a movimentação da superfície terrestre, a teoria das tectônicas de placas, turma, ela vai reforçar aí pra gente essa existência de que, de fato, essas placas, né, de que, de fato, esses imensos blocos de rochas que nós temos, de que eles realmente se movimentaram desde o período lá da Pangeia e que eles costumam se movimentar até o dia de hoje. Sendo que, primeiro a gente precisa entender o que são as placas tectônicas. Elas são imensos blocos de rochas que estão contidos no interior da nossa superfície terrestre. Toda a Terra, toda, seja ela por parte dos continentes ou seja ela parte oceânica. Todos nós estamos em cima de placas tectônicas. Essas placas, elas são imensos blocos de rocha que vão sustentar todo o peso, né, dos continentes e também vão sustentar aí todo o peso do oceano em cima delas. Mas, professora, como é que essas placas elas se movimentam? Elas se movimentam a partir do magma que está contido no interior da nossa superfície terrestre. Essas placas tectônicas, turma, elas vão se movimentar a partir desse magma. Esse magma, ele é um material que está no interior da nossa superfície terrestre. Ele sofre aí com uma altíssima temperatura,
né? Ele é extremamente quente e ele é extremamente perigoso, justamente pelo fato dele ser muito quente e também pelo fato, né, da composição química que ele acaba possuindo. E esse material, turma, é ele que vai fazer com que esses imensos blocos de rocha venham se movimentar sobre a superfície terrestre. A temperatura que ele sofre no interior da Terra, né, toda a pressão que ele tem no interior da Terra é o suficiente para fazer com que ele venha se movimentar. Então, por isso que nós temos aí a ocorrência de alguns fenômenos como tsunamis e os terremotos. Eu chamo a atenção de vocês que nesse processo das placas tectônicas, né, da movimentação das placas tectônicas, turma, o magma, ele não é colocado para fora, tá bom? No vulcão, ele é colocado para fora. Mas no terremoto, né, no tsunami, por exemplo, na movimentação dessas placas tectônicas, ele não é colocado para fora, porque não tem assim um canal, né, de liberação dele do interior para o exterior como se tem no vulcão. Então, o papel dele vai ser realmente proporcionar essa dinâmica de movimentação dos nossos continentes, desses imensos blocos de rochas da nossa superfície terrestre. Prestem atenção nesse mapa. Esse mapa, turma, ele contém aí todas as placas tectônicas que nós temos. Cada uma delas está descrita aí com seu respectivo nome, pelo qual elas recebem. Primeiro, eu quero que vocês identifiquem a placa tectônica do Brasil. Acredito que vocês já devam ter visualizado, né? Acredito que vocês já devam ter conseguido achar, né? Na verdade, a placa tectônica que pertence ao Brasil é justamente a placa chamada de Sul-Americana. Segundo ponto que eu quero que vocês observem. Vocês estão observando essas linhas em azul? Essas linhas em azul em volta dessas placas está representando para vocês o limite existente entre elas. Então, está mostrando aí para vocês aonde uma se inicia e aonde outra termina. De vermelho, essas setas vermelhas que vocês estão vendo aí na imagem, elas vão representar a movimentação que cada uma dessas placas possuem. Vocês vão ver a movimentação delas daqui a pouco que eu vou abordar. Mas vocês podem reparar que na movimentação das setas existem aquelas aonde elas vão se separar e existem aquelas setas aonde uma vai de encontro à outra. Essas, por exemplo, aonde uma vai de encontro à outra, vocês podem reparar aí que é justamente a parte aonde vai haver o choque dessas placas e aí nós vamos ter a ocorrência ou de terremotos, se for no continente, ou então a existência de tsunamis, se for ocorrer nos oceanos. E de verde, eu chamo a atenção de vocês porque esse traçado verde está sendo representado aí das zonas de subducção. O que é isso? As zonas de subducção serão as áreas aonde nós teremos choque de placas e nessa área, turma, vai haver a formação de um novo relevo na superfície terrestre, que é justamente as famosas cadeias de montanhas que nós conhecemos. Essas cadeias de montanhas, elas só vão existir nas áreas aonde nós temos essas zonas de subducção. Só que para isso, né, você tem que ter o choque de duas placas, aonde nesse choque elas vão se juntar e aí turma, elas com grande intensidade, né, de choque e de material também que elas compõem, elas vão acabar aí criando, né, formando um novo relevo, que no caso são as cadeias de montanhas. Eu já de antemão aviso a vocês que nós não temos a existência
desse tipo de situação aqui no nosso país, tá? E eu vou explicar depois para vocês o porquê que nós não temos. Bom, vamos falar aí sobre os limites dessas placas. Esses limites vão representar a movimentação que essas placas tectônicas elas realizam. Então, todas elas vão realizar pelo menos um desses 3 tipos de movimentos que estão descritos aí embaixo. Os limites divergentes, os limites convergentes e os limites transformantes. Mas, professora, todas elas vão realizar pelo menos um tipo de movimentação dessa classificação? Sim. Cada uma delas vai ter um determinado tipo de limite a realizar. E nós vamos identificar cada um desses limites agora. Bom, o primeiro limite que nós vamos analisar vai ser justamente o limite transformante. Eu chamo a atenção aí de vocês para que vocês verifiquem a direção dessa seta. Vocês estão vendo que essa seta no limite transformante, o que vai acontecer? Ela vai se primeira rocha ela vai se fragmentar, né? E no momento em que ela vai se fragmentar, turma, ela vai se deslizar de uma forma lateral. Então, ou seja, eu coloquei aí para vocês, né? Em limites de falhas transformantes, as placas deslocam-se horizontalmente uma em relação à outra. O que vai acontecer? Elas vão se deslizar, né? Uma ao lado da outra. Nessa área aí, por exemplo, hoje em dia, nós temos a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, que é uma área de falha, onde a gente tem aí a existência desse limite transformante. O segundo movimento que nós vamos analisar agora é o limite divergente, que é justamente o limite que a placa sul-americana aqui do Brasil, aonde nós estamos localizados, na parte onde nós estamos localizados, ela vai realizar esse movimento com a placa do continente africano. Podem reparar que ela vai se separar. O que isso significa? Ela vai se distanciar. E olha só, esse limite, né, o limite divergente, ele dá aí um distanciamento por ano de cerca de 2 centímetros de distanciamento entre essas placas. Como o nosso limite, ele está bem no meio do oceano, e eu vou mostrar isso para vocês já, mas vou só adiantar aqui para vocês essa informação. Como a nossa placa, né, o limite dela com a placa do continente africano, ela está bem no meio do Oceano Atlântico, o que vai acontecer? Nesse meio, aonde ela vai se separar, nós vamos ter o surgimento de um novo fundo oceânico. Nós vamos ter aí o surgimento de uma nova parte do relevo submarino. Como que ele vai ocorrer? Ele vai ser preenchido com o magma no interior da Terra. Esse magma não vai vir para fora, não vai sair no formato de um vulcão, tá? Ele simplesmente vai subir. A própria natureza, né, vai fazer com que ele suba e na área onde está aberto, ele vai ser preenchido e daí depois com o tempo, né, vai levar aí um certo tempo, ele vai se enrijecer e aí ele vai formar uma nova parte da crosta da nossa superfície terrestre. E o último movimento é o movimento convergente. Eu chamo a atenção de vocês para a seta de azul. No limite convergente, são as áreas aonde as placas se colidem, ou seja, são as áreas aonde as placas elas se chocam. E geralmente, né, se choca uma placa oceânica com uma placa continental. Aonde na própria imagem aí que vocês estão vendo, a seta de azul, ela está representando a placa oceânica, que quando ocorre esse choque, a tendência é esse material dela descer. Tá? E aí, a partir do momento que esse material, uma parte desse material dela vai descer, é aonde ela vai acabar aí formando esse novo relevo, né? Que eu falei para vocês que no caso é as cadeias de montanhas.
Turma, nesse limite convergente e nesse limite transformante, são os limites aí que mais impactam na superfície terrestre. Em que sentido? São os limites que você mais tem a ocorrência de tsunamis se ocorrendo, principalmente por conta desse limite aí convergente, por exemplo, mas também a ocorrência de terremotos por conta desse choque. O limite divergente, ele já não ocorre tanto, por conta da movimentação que essa placa faz, que, como eu falei, no movimento divergente, ela não vai se chocar, ela vai se separar. Agora, não significa que sempre será dessa forma. Ó, eu coloquei essa imagem aqui para vocês repararem a placa sul-americana com a placa africana. Podem reparar que o nosso limite, o limite que eu quero dizer é a existência de uma placa e depois a existência da outra, tá? Nesse limite aí, turma, é onde eu tenho justamente esse deslocamento dessas duas placas, ou seja, esse afastamento, tá bom? Então, a nossa placa, né, o Brasil, na verdade, ele está localizado bem no meio da nossa placa tectônica, o que também acaba sendo, digamos que um certo empecilho para que a gente tenha algumas manifestações da natureza. Mas como eu acabei de falar, como é algo que nós estamos trabalhando e nós estamos falando de natureza, não é 100% confiável, digamos assim, de eu chegar para vocês e eu falar assim, olha, o Brasil nunca terá a existência desse tipo de fenômeno. Não é confiável dizer isso para vocês. Por quê? Porque toda a Terra, todo o interior da crosta terrestre, ele trabalha com dois elementos, que são os elementos chamados de pressão e temperatura. Então, todos esses blocos de rocha, todas essas placas tectônicas e até mesmo esse magma, eles vão trabalhar em cima de uma determinada pressão e em cima de uma determinada temperatura. E é essa pressão e temperatura, turma, que vai fazer com que a gente tenha essas manifestações da natureza, como nós temos os vulcões entrando em erupção, os terremotos se ocorrendo e os tsunamis também se ocorrendo. O que vai acontecer é que, junto com isso tudo, como nós temos essa movimentação aí dessas placas, né, esses limites, eles vão acabar sendo determinantes também para que esse tipo de situação ou venha a ocorrer ou então não venha a ocorrer. Agora, olha só. Eu vou abordar na outra imagem mais um pouquinho falando sobre isso, mas eu quero que vocês vocês prestem bastante atenção nessa placa de Nazca que vocês estão vendo aí, que está justamente na parte da esquerda, né? Na parte aí do oeste da imagem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nela, porque eu vou abordar um pouquinho sobre ela na próxima imagem que nós vamos verificar. Aqui, turma, novamente nós temos aí as placas tectônicas, temos a dinâmica das setas, como vocês estão vendo. Cada uma delas aí, né, vai fazer um movimento diferente. Lembra que eu falei para vocês a placa de Nazca, né, que eu pedi para que vocês olhassem? Então, essa placa aí, juntamente com a placa do Oceano Pacífico como um todo, é a área da Terra que nós chamamos, né, que nós classificamos de Círculo de Fogo do Pacífico. O que é isso? Nessa área, turma, ela é a área considerada de maior atividade geológica do mundo. Isso significa que essa é a área da Terra mais propícia
para a ocorrência de vulcões entrando em erupção, para a ocorrência de terremotos e também para a ocorrência de tsunamis. Por isso que vira e mexe aparece lá na televisão que algum país aí que é banhado pelo Oceano Pacífico tenha sofrido algum tipo de manifestação da natureza. Justamente por quê? Porque é nessa área aonde a atividade geológica vai ser intensa. Lembra que eu falei ainda há pouco? Questão de pressão e temperatura? Então, são esses dois elementos que vão ser os dois responsáveis por fazer com que esse magma venha a entrar, né, em transformação, venha a entrar aí em um processo de trabalho e que, consequentemente, vai fazer com que a gente tenha ou um tsunami ocorrendo se for no oceano, ou um terremoto ocorrendo se for no continente, ou ainda a existência de um vulcão entrando em erupção. Por que eu falei isso para vocês? Porque, olha só, a placa onde o Brasil está, ela é a mesma, placa sul-americana. Sendo que, como o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, a dinâmica que vai acontecer nessa parte, ela vai ser diferente da dinâmica que vai acontecer para a outra borda da nossa placa sul-americana, que é justamente a área aí aonde nós temos o choque com essa placa de Nazca que eu coloquei aí para vocês. E novamente, turma, eu vou reforçar para vocês que não pensem vocês que nunca teremos uma manifestação dessa, porque podemos ter sim. Uma coisa que se acontece aqui no Brasil são... como é que eu vou classificar aqui para vocês? São acomodações, né, de rocha. Vamos classificar dessa forma. Às vezes a gente sente alguns tremores de terra. Não é aquele tremor que às vezes quando você está no shopping e você sente o chão assim meio que dá uma tremida, nada disso, não é isso não, tá? Tem algumas outras áreas aqui do nosso país onde eles conseguem sentir com um pouquinho mais de intensidade essas pequenas acomodações aí de rochas. E isso acontece muito, porque como eu falei, como elas se movimentam, como elas estão, né, numa área onde elas sofrem um intenso calor, onde elas sofrem aí com uma intensa temperatura, né, com uma intensa pressão, elas acabam realmente se movimentando, como eu já falei para vocês, e em alguns casos, elas acabam aí meio que se acomodando, que a gente costuma classificar. Então, às vezes, a gente classifica isso de pequenos tremores de terra, mas que, na verdade, não causam estragos, né, dependendo da intensidade. Se a intensidade for muito grande, aí sim você até pode considerar que tenha sido um terremoto. Mas, geralmente... Aqui no Brasil, tá, turma, que eu tô falando. Geralmente, esse tremor, né, que você sente, ele não é tão intenso assim. E ele passa, né, ele não fica durante muito tempo. Então, assim, eu não posso classificar aqui, tá, para vocês, que nunca teremos a existência de um tipo de fenômeno desse. Pode ser que algum dia... venhamos a ter, sim, a existência de algum tipo, né, de manifestação da natureza. E caso tenhamos, é simples. O dia que isso acontecer, a gente sabe que para nós, seres humanos, a adaptação para a nossa vida, ela é bem dolorosa, porque existem aqueles que levam até mesmo à morte de alguém. Agora, para a natureza, é algo que ela mesma que vai provocar, então ela mesma vai conseguir se adaptar àquilo que ela mesma provocou. Tá certo, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí entendido. Essa parte de estrutura interna da Terra, ela ainda não terminou. Nós ainda temos mais um tópico aí depois para ser abordado. Até a nossa próxima aula.